Power Rangers é uma das maiores franquias da televisão. A série começou em meados dos anos 90, virou um fenômeno cultural e pode não ter a mesma força, mas segue firme na televisão até os dias de hoje. Porém, as polêmicas e brigas por trás do seriado são tão grandes quanto o sucesso, e você vai conhecer todas elas no Retrato Omelete. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário e assinar o canal para ter acesso a esse e outros retratos. Em meados dos anos 80, Ren Saban era um produtor de televisão à procura de um programa de sucesso. Ele não conseguia encontrar nada que o fizesse ganhar grande destaque na indústria, mas certo dia, durante uma viagem de negócios ao Japão, ele viu um programa chamado Shundenshi Bioman. O executivo ficou encantado com a ideia de um grupo de homens e mulheres fantasiados lutando contra monstros e usando robôs gigantes. Esse era um gênero bem conhecido no Japão e existia há algum tempo, era o Super Sentai. Assim que voltou aos Estados Unidos, ele decidiu fazer um piloto chamado Bioman e em 1985 começou a bater de porta em porta de redes de televisão, mas ninguém acreditava na ideia. Saban sabia da qualidade do seu produto e o deixou na geladeira até encontrar alguém que entendesse o potencial dos heróis. Mas um ano passou, depois 2, 3, 4, parecia que os personagens jamais ganhariam uma chance no ocidente. E foi assim até 1992, quando ele encontrou uma produtora que sabia o quão grandes os personagens poderiam ser. Margaret Loach era presidente da Fox Kids na época e antes de assumir esse cargo, ela chegou a trabalhar na Marvel, que nos anos 80 fez um acordo com a produtora do Super Sentai, a Toei. O acordo funcionava da seguinte maneira: os orientais fariam uma série do Homem-Aranha do seu jeito, que deu a origem ao Spider-Man, e a Marvel poderia produzir uma versão ocidental do Super Sentai. Ninguém menos que o Stan Lee tentou de tudo quanto é jeito vender a ideia para canais de televisão, mas assim como Saban, ouviu o não de todas as emissoras e o projeto acabou engavetado. Loach imediatamente acreditou na ideia de Saban e tentou convencer os seus chefes de que valia a pena apostar na ideia. Ela não conseguiu um grande orçamento, mas o plano de Saban era gravar da maneira mais barata possível. Um elenco ocidental mostraria as aventuras dos jovens na Alameda dos Anjos e assim que eles se transformassem, o programa usaria as gravações do Japão. Simples, barato e funcional. Só faltava agora encontrar os jovens que topassem o desafio. Saban decidiu fazer testes abertos, ou seja, qualquer um poderia se inscrever. Eles não sabiam exatamente o que eles estavam procurando, mas sabiam de uma coisa: os atores precisavam conhecer artes marciais ou dominar uma arte como dança, ginástica ou qualquer coisa que mostrasse alguma noção corporal. They put us in a group and they're like, "Hey man, how many of you know martial arts?" Because I've been doing it since I was 5, right? And I'm looking around, bunch of hands went up, bunch of hands where you could look at the dude and clearly tell his hand shouldn't have gone up, but it went up anyway. All those hands that didn't go up, they're like, great, there's the door. Mas se você acha que foi simples assim, saber lutar e pronto, você tá muito enganado. Depois, os atores precisaram ler um monólogo, lutar contra um dublê profissional para mostrar suas habilidades e fazer um teste em grupo para ver como funcionava a química entre eles. No final das contas, o grupo final ficou com Walter Jones, especialista em dança, David Yost e Amy Jo Johnson, que eram ginastas, Audrey Dubois, que era uma atriz com noções de karatê, e Austin Sung-Jong, faixa preta de taekwondo e judô. Com isso, nasceu o piloto do seriado. Wait! Use the transmorphers! Now! Pterodactyl! Saber-tooth tiger! Mastodon! Triceratops! Tyrannosaurus! Power Rangers! Power Rangers! Sultan, they've done it! They've made the metamorphosis! Good. Teleport them to downtown Angel Grove City. Rita just sent down Flying Out. Right away, Zoltar! We're teleporting again! Muitos dos conceitos que conhecemos tão bem já estão ali, mas muita coisa ainda seria melhorada. A maneira de morfar, o visual do Alpha e até mesmo uma mudança no casting. Audrey Dubois achou que o salário prometido aos atores era baixo demais e acabou deixando a série pouco antes da estreia. De última hora, os produtores precisaram correr para encontrar uma substituta para a Ranger amarela. We brought all the probably 20 people back for the screen test, and it was Haim Saban and everybody in one room. Twee was sitting outside of the room, and she said, "I don't know if I can do this, Katie."
I don't know if I can walk into that room and audition. I am terrified. And I said, here's what we're going to do. You're not only going to walk into that audition, you are going to walk in and jump on the table where all the executives are sitting, and you are going to own that audition. So I walk in, the videos are rolling, and Twee runs in and she jumps on the table and proceeded to audition and went crazy. And she became a Power Ranger. Com isso, o elenco estava formado. Os primeiros episódios foram gravados de uma maneira bem rápida e logo o programa estava no ar. A história não poderia ser mais simples. Os 5 jovens seriam recrutados por Zordon para uma luta contra a vilã Rita Repulsa, que queria dominar o mundo usando seus monstros. Nada muito complexo, mas o Saban sabia do potencial do produto e acreditava que esse seria seu grande sucesso. O que ele não imaginava é que ele tinha um fenômeno cultural nas mãos. Em 28 de agosto de 1993, o primeiro episódio estreou na televisão e quase que imediatamente se tornou um fenômeno. Na exibição do 3º capítulo, a nova série já era uma das mais vistas dos Estados Unidos e não demorou muito para o mundo ficar obcecado com o programa, seus personagens e, claro, com os heróis. E para manter a atenção das crianças, era preciso sempre ter uma novidade. Além de novos monstros e diferentes aventuras, logo na primeira temporada, as crianças conheceram Tommy Oliver, o Ranger Verde criado pela grande vilã da série. Man, that dude is pumped. Who is he? I don't know. Probably some new kid in school. He is really cute. Coming up next, a karate competition featuring Angel Grove's finest and a new challenger. Jason David Frank havia feito o teste pro Jason, mas perdeu o papel para Austin St. John. Pouco tempo depois, ele soube que o programa havia aberto uma audição para um novo personagem e foi com tudo. Ele conseguiu o papel e, apesar de ter iniciado como um vilão, ele logo virou um herói, começou um relacionamento com Kimberly e seu carisma fez com que ele se tornasse um dos personagens mais queridos do programa. A popularidade só subia e em 1994 o mundo entendeu o verdadeiro tamanho do seriado. Live U.S. appearance in the flesh at Universal Studios today. The 6 teenagers are television's hottest action heroes, selling 50,000 tickets to kids who absolutely adore them. Um verdadeiro caos tomou conta da Universal Studios no primeiro grande show ao vivo dos heróis. Saban imaginava que o programa iria atrair a presença de algumas milhares de pessoas e por isso colocou os heróis em um pequeno teatro. Mas não demorou muito para eles serem transferidos para o maior teatro do local e todo o show virou um pesadelo para a organização. Isso porque os fãs congestionaram a entrada do parque e literalmente pararam uma rodovia, causando um trânsito de 16 quilômetros. Várias crianças ficaram de fora, mas quem entrou viu um show repleto de pirotecnia, pôde ver os atores de perto e entendeu o tamanho dos Power Rangers. Shows ao vivo, brinquedos, atores conhecidos, tudo parecia perfeito para os heróis, mas sempre onde há sucesso, também há crítica. Uma das primeiras polêmicas envolvendo o programa foi justamente a escalação do elenco, pois uma atriz asiática fazia a Ranger amarela e um ator negro fazia o Ranger preto. Muitos apontaram que isso seria uma forma de preconceito por parte do programa, mas os próprios atores consideraram uma infeliz coincidência, uma vez que a Ranger amarela original era latina, e trataram de desmentir o fato algumas vezes. Além disso, a crítica considerava o programa violento demais para crianças, algo que os Power Rangers balanceavam com momentos engraçados, ao mesmo tempo que traziam mensagens positivas para os pequenos. It's still something that kids can look at and be inspired to do something to be better. And so we need that in family television. And, you know, we continue to inspire kids and kids grow up. They're grown up now. Yeah. And we get stories about how they become amazing people themselves. They become superheroes in their own way. So that's needed. And I think Power Rangers does that. You have martial arts and dinosaurs and teams and diversity. Friendship. No fim das contas, parecia que nada abalaria o sucesso dos heróis, mas não demorou muito para que problemas de bastidores começassem a atrapalhar a produção do fenômeno. Lembra que o programa utilizava cenas de um Super Sentai japonês? Então, acontece que a versão japonesa do Ranger Verde morre e o programa precisava descartar o Tommy Oliver. O Saban via muito potencial no Jason David Frank e por isso ele colocou ele como estrela de um piloto chamado Cybertron, que eventualmente se tornaria VR Troopers. O que ele não esperava é que as crianças fossem enlouquecer com a saída do Tommy. Around the world, parents and everyone are calling and saying, "Hey, my kid's not going to eat. They're not going to school." So Saban and Fox freaked out and brought me back on the show as the White Ranger. That's a true story. They had a petition around, petitioning, we need to bring the Green Ranger back. So we ran out of Green Ranger footage, couldn't bring the Green Ranger back,
So they went to the next season and brought me back as the White Ranger, which I thought was just as cool. Welcome, White Ranger. The time has come to reveal your identity. Guess who's back? I don't believe it. A ideia de trazer ele de volta como um novo Ranger foi um sucesso. O Tomer virou o líder do grupo e quando parecia que o grande incêndio havia sido apagado, novos problemas vieram à tona. I'll be honest with you, I just don't like people who are full BS, and Austin's nothing but full BS. And I gotta work 18 hours a day with the guy who tells me he breaks center blocks straight through, and he's killed a guy in the ring before, and he's so dangerous in the ring, and you know, I'm a martial artist, and being a martial artist, you're not supposed to talk like that, so he'd get me riled up. So my blood would boil every time. A briga parece besta, mas realmente causou uma disputa entre os dois grandes nomes da equipe. Jason David Frank conhecia artes marciais tanto quanto Austin St. John, e o ego dos dois colidiu de uma maneira que ninguém estava esperando. Os personagens pareciam amigos na tela, mas na vida real, o estresse estava tomando conta dos atores. E essa, meu amigo, era só a ponta do iceberg. A grande maioria do elenco não atuava na época, e por isso não eram sindicalizados nem contavam com agentes. Por isso, acabaram assinando o pior contrato possível. Em 2012, a Amy Jo Johnson explicou em uma entrevista ao No Pink Spandex como funcionava a agenda de gravação da equipe. Eles chegavam a trabalhar mais de 18 horas por dia, não sabiam se teriam feriados como o Natal e ganhavam muito pouco em relação a um programa que rendia milhões para a produtora. We were a non-union show. Literally, we were being paid, I think, like top $600 a week. Wow. No residuals. You know, absolutely not one residual. I don't know if you know what that means, but you know when they air the shows right now, with the shows that I like. Yeah, the reruns, yeah. Era uma coisa tão absurda que a vida do elenco chegou a ser colocada em risco diversas vezes. Os atores não contavam com dublês e precisavam fazer as próprias acrobacias, e a Amy Jo Johnson e o David Yost quase foram queimados literalmente por conta de uma cena na primeira temporada. Em 1994, um terremoto abalou Los Angeles e causou muita destruição, deixando feridos e 57 mortes foram confirmadas. Nesse mesmo dia, quando todos estavam abalados e recuperando do que havia acontecido, o elenco precisou comparecer ao set para trabalhar. As gravações só não aconteceram pois a produção se recusou a ir, mas esse era o tipo de situação que os atores precisavam lidar todos os dias. O Austin St. John, o Walter Jones e a Thuy Trang eventualmente se cansaram e decidiram se juntar para pressionar o Saban a pagar o que o elenco merecia. A ideia era que todos se juntassem e procurassem a representação adequada, mas metade do grupo preferiu deixar as coisas como estavam. Com isso, o trio acabou sendo substituído e a equipe continuou trabalhando por longas e exaustivas horas, incluindo um filme em 1995. O longa foi gravado da mesma maneira da série, longas horas, economizando o máximo possível e com um orçamento totalmente limitado. O problema é que a equipe de produção não teve nenhum tempo para se preparar e por isso várias ideias completamente absurdas foram utilizadas. Os vilões comandados pelo Ivan Ooze seriam ratos gigantes que ficaram tão feios que acabaram sendo descartados. O diretor Brian Spicer, que até então só havia trabalhado como cameraman em programas de televisão, assumiu o filme perto das gravações e nunca havia visto o programa. Tudo isso já parece muito absurdo, mas tem o topo da pirâmide. A equipe decidiu tirar os visores dos Rangers para mostrar os olhos dos atores. Ficou bizarro e não demorou muito para a equipe perceber que as gravações eram inutilizáveis e muita coisa precisou ser regravada e substituída de última hora. O filme não foi um fracasso, mas os 66 milhões arrecadados na bilheteria ficaram bem abaixo do que os produtores esperavam. Mesmo assim, o programa continuou firme e forte. Eventualmente, Amy Jo Johnson saiu e apenas David Yost do quinteto original ficou no elenco. Contudo, sua saída aconteceria no meio das gravações de Power Rangers Zeo, quando ele chegou no seu limite. I walked off set one day during the middle of lunch, during halfway through the day. I just had made a decision. I'd been thinking about it for a good week.
And the reason that I walked off is because I was called faggot one too many times. Yost é homossexual e durante as gravações era ofendido constantemente por membros do elenco e parte da equipe de produção. Yost diz que ouviu de diversas pessoas que não merecia ser um herói simplesmente porque era homossexual. Um dia, ele simplesmente decidiu sair do programa, pois ele não aguentava mais ser diminuído no seu local de trabalho. As cicatrizes disso tudo eram mais profundas do que ele podia imaginar, e após o programa, ele não conseguia se aceitar e tomou decisões que só pioraram a situação. Ele passou 2 anos tentando fugir de quem ele era, fez terapias charlatonas que prometiam que ele deixaria de ser gay, até finalmente entender que não havia nada de errado com ele. It eventually led to a nervous breakdown, where I had to check into a hospital and try to start rebuilding my life, and start accepting who I was. O último Ranger da primeira temporada a deixar o seriado foi Jason David Frank, que ficou até o meio da série Turbo. O programa começou a ter problemas sérios de audiência e a próxima fase, Power Rangers no Espaço, deveria fechar a história dos heróis. Porém, a suposta temporada final teve uma resposta positiva do público e o programa acabou renovado e segue até os dias de hoje. Um feito e tanto para uma série que ninguém queria apostar. Os Power Rangers ganharam games, músicas de Sandy Jr. e foram um marco nos anos 90, mas esse sucesso não repercutiu imediatamente junto aos atores. Após deixar o seriado, Austin St. John ficou desempregado e saiu de estrela de mega eventos para um homem sem casa que chegou a ponto de viver no seu carro com seu cachorro. Contudo, assim como o restante da equipe, ele também deu a volta por cima e aprendeu a aceitar seu passado como herói. O primeiro Ranger Vermelho hoje faz pequenos trabalhos de atuação. Ele trabalhou recentemente no drama bíblico A Walk with Grace e fez as pazes com o programa. Ele participou das fases Zeo como Ranger Dourado, fez uma pontinha no segundo filme e está confirmado na atual fase do grupo. David Yost, por sua vez, passou a trabalhar também por trás das câmeras. Ele virou produtor de reality shows como The Real Housewives of Beverly Hills e Temptation Island, além de ser um ativista dos direitos LGBTQ+. Acima de tudo, ele não pretende voltar ao programa tão cedo. Walter Jones participou de séries como Buffy, The Shield e fez uma ponta em Popstar, Never Stop, Never Stop, em filme estrelado pelo Andy Samberg, além de fazer dublagem para games como Red Dead Redemption. Amy Jo Johnson foi coadjuvante em Felicity, passou a fazer várias pontinhas em diferentes séries e virou uma boa cantora, com um total de 3 álbuns em seu currículo. Assim como muitos Rangers antigos, ela não volta para a série, pois agora é uma atriz sindicalizada, e para fugir das regras do sindicato dos Estados Unidos, o programa agora é filmado na Nova Zelândia. Tui Trang, infelizmente, faleceu em 2001 após um acidente de carro. Jason David Frank, por sua vez, decidiu seguir o caminho das artes marciais e virou lutador de MMA, e fez 5 lutas em sua carreira, incluindo uma como profissional, e venceu todas. Ele é considerado o maior Ranger de todos e de tempos em tempos faz participações na série, com destaque para Power Rangers Dino Trovão, onde ganhou um uniforme e marcou uma nova geração de crianças. Muitos deles participam de eventos ao redor do mundo, inclusive 3 deles já vieram para o Brasil para a CCXP e viram de perto o carinho do público. Everybody has been friendly, like everybody. I look around, it's all smiles. Everybody's happy. Like even on the streets, everybody's like, ah, what's up? Hola. You know, and then I break into Spanish and it's not very good, so I try. Power Rangers pode não ser o fenômeno que foi um dia, mas entre altos e baixos, promessas de cancelamento e retornos triunfais, os heróis seguem como figuras importantes da cultura pop. Recentemente, foi lançado um reboot no cinema, quadrinhos da fase Mighty Morphin fazem sucesso nos Estados Unidos e os personagens seguem vivos no coração dos fãs. Hora de morfar! Dragãozor! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre-dente de sabre! Tiranossauro! Estamos prontos para entrar em ação! E aí, curtiu o Retrato Omelete? Se quiser uma parte 2 falando da história por trás dos outros anos da série, não esquece de deixar seu comentário, curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!